O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidada de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias de minha vida. Salmo 23. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este culto, onde o próprio Deus os recebe aqui em sua casa. Saúdo-vos com o versículo lema desta semana que se inicia. Lema que nós encontramos em João 10, versículo 14. Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Acolhidos e acolhidas assim, nós vamos louvar a Deus cantando Vinde abrir-me a porta bela. Cantemos louvores ao Trino Deus. Nós nos reunimos em nome do Deus Triuno. Deus Triuno, Criador, Salvador e Renovador da vida. Pois Ele partilha conosco o seu sonho de paz e de vida digna para toda a sua criação. Portanto, celebramos este culto em nome e na companhia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Nos preparando para confessar os nossos pecados, cantemos Tem misericórdia de mim. Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Convido assim a você a nos colocarmos diante de Deus e confessarmos as nossas falhas que foram cometidas, sejam elas em palavras, em pensamentos ou em ações. Oremos. Bondoso e amado Deus, em humildade nos achegamos na Tua presença. Sabemos que somos fracos e necessitamos da Tua misericórdia. Perdoa-nos pelas vezes que Te rejeitamos e não Te ouvimos. Perdoa-nos quando não vivemos a Tua palavra, não agimos como Teus filhos e Tuas filhas. Não estendemos nossas mãos para ajudar as pessoas necessitadas. Não levamos palavras de consolo e de paz. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas que foram cometidas em palavras, em pensamentos e em ações. Também pedimos perdão pelos pecados que não nos damos conta que cometemos. Nós clamamos Teu perdão em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, e elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Palavras de João 10, versículo 16. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus nos perdoa, pois sabe que nós somos suas ovelhas perdidas e nos quer trazer de volta para perto dele. Sendo assim, anuncio o perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, Deus ouve o clamor do seu povo e Ele desce para ajudá-lo. Nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhas neste mundo com nossas incertezas, com nossos sofrimentos. Deus cuida, Deus ama e Deus se compadece. E por isso rendamos louvores ao nosso Deus, cantando glórias, Deus nas maiores alturas e paz na terra
entre as pessoas a quem Ele quer bem. Cantemos. No mundo em que vivemos, há muitas ovelhas perdidas que vivem em situações de violência e injustiça, de guerras e destruição. Há todas as situações que prejudicam a vida de toda a criação. Clamemos, cantando um hino, em paz oremos ao Senhor. Em paz oremos ao Senhor. Convido para termos um momento de oração. Senhor, nosso Deus, agradecemos pelas bênçãos que derramaste sobre nós até os dias de hoje. Agradecemos-te por caminhares conosco e por buscar-nos para perto de ti. Rogamos que prepares nosso coração para ouvir a tua palavra. Nos dê sabedoria e discernimento para compreendê-la. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Em preparação para a liturgia da palavra, cantemos Ainda que eu fale a língua dos homens.
primeira leitura para o dia de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículos 5 a 12. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui, completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aqueles que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Em aclamação ao Evangelho, cantemos Canta o Céu de Alegria. O Evangelho para este culto nós encontramos em João capítulo 10, os versículos 11 a 18. João capítulo 10, 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também.
e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Felizes são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e aguardam em seus corações. Convido também para ouvirmos e acompanharmos juntos a leitura para a mensagem de hoje, que nós encontramos na Epístola de 1 João, capítulo 3, 16 a 24. 1 João 3, os versículos 16 a 24. Passo a fazer a leitura. Sabemos o que é o amor e por causa disto, Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos meus mandamentos e aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Até aqui a palavra. Que possamos assim nos inspirar a ouvir a pregação desta palavra, cantando Estou pronto, Senhor. Senhor.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo Jesus, amor, palavra que talvez tenha perdido seu sentido real no nosso dia a dia. Quando nós pensamos em amor, logo nos vem à mente o sentimento de amar. Amar vai além dos sentimentos. E é isso o que João fala no versículo 16. Sabemos o que é o amor e por causa disto, Cristo deu a sua vida por nós. Cristo fez isso por amor. Amor é verbo e logo remete a uma ação. Não posso dizer que amo e ser indiferente ao outro ou à outra. Amar é sobretudo uma decisão. Eu decido amar ou não. Eu sei que Deus me ama por tudo que Ele fez por mim. Se eu olhar ao meu redor, eu posso ver o amor e posso ver e sentir o cuidado de Deus por mim. Ele manda chuva, Ele manda sol, nos seus devidos tempos. Ele dá todo o necessário para eu viver. Por amor, Deus envia Jesus Cristo para pagar por todos os meus pecados. E assim Ele garante a minha salvação e a minha vida eterna. Isso tudo são simples palavras. Mas sim, aliás, isso tudo não são simples palavras, mas sim é ação de Deus, Deus agindo. Se Deus amasse apenas em palavras, Ele ficaria lá no céu, dizendo ainda que se importa muito conosco, ou lamenta pela nossa condenação, e está sofrendo muito por nós termos caído em pecado. E nesta ocasião, Ele não faria nada. Louvado seja Deus que não é isso que acontece. Porque Deus vem até nós, Deus vive conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis. Ele entregou-se numa morte horrível de cruz por pessoas, por nós, pessoas pecadoras, por pessoas ingratas, egoístas, fracas. Tudo isso porque Ele nos ama e quer que estejamos perto dEle. E neste sentido, João explica que nós não podemos amar apenas de palavras. Na verdade, não existe amar apenas de palavras. O amor verdadeiro nos impulsiona a fazer o bem ao próximo e à próxima. Ele diz que se alguém tem condições e vê o seu irmão passando necessidade e não o ajuda, como pode dizer que ama a Deus? Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, é dito que Deus é amor. Deus não possui amor. Ele é o próprio amor. E se somos filhos e filhas de Deus, nós precisamos rogar a Deus que nos ajude a amar de verdade. Em Gálatas, capítulo 5, os versículos 22 a 23, lá nós lemos e o texto fala do fruto do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo produz em nós é a primeira característica do amor. Nós só conseguimos
amar de acordo com a vontade de Deus, quando nós estamos unidos e quando nós estamos unidas com Ele. Quando nós buscamos Sua presença constantemente, no dia a dia de nossas vidas, desde o amanhecer ao anoitecer. Não é difícil entender por que o amor esfriou neste mundo. Muitas e muitas vezes nós caminhamos longe de Deus. Nós tiramos Deus de nossa família, tiramos Deus de nosso trabalho, até mesmo tiramos Deus do nosso lazer. E assim aparece o amor egoísta, aparece o amor interesseiro e o amor apenas de palavras. Nós necessitamos com urgência buscar a intimidade com o nosso Senhor, permitir que Ele trabalhe em nossa vida e nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Ele. Nós necessitamos permitir que o amor verdadeiro reacenda em nós. E assim eu compartilho uma pequena história, onde numa noite muito fria, uma senhora estava voltando para casa e viu uma criança de rua encolhendo-se e protegendo-se do frio. A senhora ficou indignada com Deus por permitir tal coisa. Como pode Deus ser chamado de Deus do amor, sendo que não se importa com uma criança de rua abandonada? Se lamenta, ela foi dormir e naquela noite ela sonhou. E neste sonho Deus conversou com ela. Ele disse assim: eu me importo muito, mas muito mesmo com aquela criança. Importo tanto que eu fiz você passar perto dela para ajudá-la. Quantas e quantas vezes agimos como essa senhora? Nós questionamos que as coisas estão ruins, nós questionamos que pessoas passam necessidade, mas nós não nos movemos em ajudar. E quando nós fazemos isso, estamos amando apenas de palavras e esse amor não ajuda ninguém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, permita amar em espírito e em verdade. Permita ser pés e mãos de Jesus Cristo neste mundo. Deixe Deus te usar e não espere nada, mas nada mesmo em troca. Simplesmente se dispõe a amar de verdade. Se entrega. Ame. Lembre-se disso. Amar é uma decisão. Ele não acontece, é uma decisão. E essa decisão só você pode tomar. Que o amor de Deus seja conosco em todos os momentos e que Ele possa nos usar segundo a sua vontade. Que assim seja. Amém. Em resposta às palavras lidas e pregadas, a palavra do Senhor, nós queremos juntos e juntas confessar a nossa fé. E nós vamos fazer isso cantando o hino. Cremos todos num só Deus. Cremos todos num só Deus. Deus
A oferta deste culto é local, ou seja, ela é para a sua comunidade. Logo a seguir, quando nós entoarmos o hino, você é convidado ou convidada a fazer a sua oferta. A sua comunidade vai recebê-la, então, como está escrito lá, em algum momento você encaminha essa oferta para a sua comunidade, da onde você faz parte. E esta comunidade vai usar a sua oferta em prol da edificação do reino de Deus. Assim nós queremos já de antemão convidá-los e convidá-las a estarem novamente ao vivo conosco na próxima quarta-feira, às 20 horas, em nossa live de louvor e reflexão e oração. Temos uma convidada especial, vou deixar o mistério. Terça-noite ou quarta-feira, quando eu mandar o convite, vocês saberão quem estará conosco. Assim, no próximo final de semana, nós já vamos iniciar mais um mês, um novo mês, o mês de maio. Nós ainda estamos passando por um momento de extremo risco, né? Não é só no vermelho, só risco alto, em nossa grande vitória. Estamos no risco extremo. Então nós continuaremos ainda assim a transmitir apenas os cultos, as celebrações de forma online. E já convidamos você que está conosco hoje para estar conosco novamente próximo sábado às 19 horas aqui neste mesmo canal, este mesmo local. E celebremos novamente juntos e juntas. Nós devemos continuar assim nos cuidando. Devemos ter um pouco mais de paciência. Muitos de nós, membros e membros, já receberam a primeira dose, alguns até já a segunda da vacina. Aguardamos a vacina ainda chegar para mais pessoas, para que a gente possa se sentir ainda seguros e seguras. E vale lembrar, mesmo que eu ou você, né, alguém de nós, tenha recebido as 2 doses, está imune, mas não significa que você não seja um transmissor do coronavírus. Isso não significa que dá para circular em qualquer lugar, porque mesmo que você não se infecte, mas você pode infectar alguém próximo a você. Então, neste sentido, como igreja, nós somos e continuamos sendo igreja aqui na Serra, desde março do ano passado. Depois retornamos gradualmente com algumas pessoas participando nos cultos, suspendemos, mas vamos ter um pouco mais de paciência. Vamos nos próximos dias continuar com todas as nossas atividades ainda de forma online. Em nenhum momento, nenhum dia da semana, a palavra de Deus deixa de chegar até você, seja pelas mensagens todos os dias, pelas senhas diárias, pelo louvor e reflexão de quarta-feira e também os cultos
ao vivo aqui com vocês. Então, nessa certeza, nós agradecemos a compreensão e também esse cuidado, né, que nós temos para uns com os outros, e que Deus possa, assim, então, abençoar a oferta deste culto que é destinado para cada uma das comunidades na qual a gente pertence. Que Deus abençoe dádivas e doadores. Cantemos o que vem de Deus, enquanto nós de alguma forma recolhemos a nossa oferta e em algum momento, ou alguém passar por perto, ou vocês passarem por aqui, deixam na sua secretaria, né, quem é das outras comunidades, deixam com alguém do presbitério, um dos vogais, telefona, que as pessoas buscam, esta oferta será bem aplicada. Assim, também já na seguida nós vamos ter a oração, e nós queremos incluir nesta oração, neste momento, também já agradecendo com este hino que nós vamos ouvir agora e cantar juntos, todos os nossos aniversariantes. São muitos, a lista é grande. Então vocês certamente estão nos ouvindo e sintam-se abraçados e abraçadas por nós, enquanto igreja aqui da Serra. Cantemos e recolhemos as nossas ofertas. Oremos. Amado Deus, como é grande o teu amor por nós. Tu foi, és e serás sempre o nosso bom pastor. Nos momentos em que nos afastamos de ti, traz-nos de volta ao teu caloroso abraço. Tal como o pai do filho pródigo, se alegras com a nossa volta para casa. Comemora conosco e nos presenteia com teu amor, graça e perdão. Graças te damos, porque não desistes de nós, por causa do teu imenso amor. Também clamamos a ti, Senhor, que interceda pelas pessoas enlutadas, que sofrem pela dor da perda, por aquelas que estão doentes, acamadas, amedrontadas, ansiosas e tristes. Estenda tua poderosa e amorosa mão a essas pessoas e a todas as pessoas que estão sofrendo pelas diversas situações de violência. A todas as autoridades do mundo, pedimos a ti, Senhor, dá-lhes sabedoria para governar-nos seguindo os princípios da paz e do amor. Que em nossa comunidade e sociedade, nossas ações reflitam os teus ensinamentos, para que possamos viver a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção de Deus, estendendo, se quiserem, a sua mão. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus cuide de cada um e cada uma, que nós possamos assim mesmo deixar o nosso amor aflorar com aqueles e aquelas que estão em nossas casas, e assim que pudermos espalhar esse amor para todos os cantos da nossa terra. Uma abençoada noite, uma abençoada semana que logo se inicia. Amém.